queridos alunos. Olá, nós vamos começar a nossa terceira aula. Essa terceira aula será sobre a visão panorâmica, né, da história de Israel. Não se esqueça esse mapa, que é onde estão desenrolando, né, a região geográfica onde ocorrem os fatos que nós estamos analisando. Hoje é a aula número 3, visão panorâmica da história de Israel. Tá? Realmente uma visão panorâmica e ela, apesar de ser uma aula que será aparentemente superficial, ela é muito importante porque ela vai dar para vocês as ferramentas necessárias para você saber em cada livro, cada situação, em que período está ocorrendo. Né? E como eu já cheguei a comentar com vocês, muitas vezes o nome Israel, por exemplo, né? Conforme o período que você está analisando, ele tem um significado diferente, ele se refere a um pedaço diferente de território. Uma coisa é Israel quando a monarquia unida, então você tem Israel inteiro, desde o norte até o sul. Mas depois, como nós vamos ver, a monarquia se divide, aí você tem dois reinos, o reino de Israel, que é o norte, e Judá, né? O reino de Judá, o reino do sul. Então, quando você fala Israel num período da monarquia dividida, você não está falando do território todo do país Israel, né? Então isso é muito importante, assim como eu cheguei a falar da questão de Canaã, né? Mas tudo isso é só uma preparação hoje. Nós vamos, cada vez que formos ver um livro e o período histórico que ele abrange, nós vamos aprofundar um pouquinho, né? Mas, para começo de conversa, vocês tem que começar a formar na cabeça de vocês uma sequência importante aqui. Você tem o período patriarcal, né? Abraão, Isaac e Jacó, tá certo? Esse período patriarcal, do ponto de vista das suas instituições e das suas características, ele abrange aproximadamente até os anos 1200. Depois você tem o período da conquista. Conquista de quê? Da terra de Canaã, e os dois grandes livros que estão inseridos nesse período são Josué e Juízes, certo? Então é aproximadamente de 1200 a 1000 antes de Cristo. Tá? Vocês sabem que as datas não são absolutamente estanques, ok? É só para vocês terem uma noção no tempo. Aí vem o período monárquico. Esse período monárquico, ele se divide na realidade em duas fases. Você tem a monarquia unida, tá? E depois de Salomão, você tem o que se chama de monarquia dividida. Você terá dois reinos, tá? Até que o reino do norte, em 722, seja conquistado pela Assíria, em 722. Mas o reino do sul, Judá, continua. E aí, ele continua mais um século e alguma coisa, e aí ele é conquistado, o reino de Judá, pelos babilônios, e o povo é exilado. Então a gente chama de período do exílio e do retorno. Nós estamos falando aqui, o exílio é 586 a.C., tá? Fica uns 70 anos no exílio, depois você tem o retorno, e por volta de 515, você já tem o templo reconstruído, porque aqui você tem a destruição do templo, no exílio, né? No período do exílio, você tem a invasão de Jerusalém e a destruição do templo, tá? Aí, depois do retorno, vocês terão o chamado período persa, tá? E, finalmente, o período helenístico, que aqui a gente poderia, inclusive, subdividir, mas eu vou deixar para fazer essas subdivisões desse período helenístico, que é de 333 a.C. em diante, até 70 depois de Cristo. Vocês vão ver até 63, né?
Mas tudo isso eu vou explicar para vocês, porque daí vocês têm, quando vocês têm o retorno, né? O retorno para onde? Para onde era Canaã, para Israel, tá? Você tem a reconstrução do templo. Então, o templo pós-exílio, o templo que foi reconstruído pós o retorno, é o segundo templo. Por que é o segundo? Não é aquele templo original de Salomão, não é verdade? Então, este templo, como ele é chamado de segundo templo, este período também, depois do retorno, o período pérsio e helenístico até o ano 70 depois de Cristo, é chamado de período do segundo templo. É uma outra forma de você falar sobre esse período. Então, é o período em que o segundo templo foi reconstruído com aqueles que retornaram do exílio, né? Não se esqueçam de Esdras, Neemias, e daí sim você tem essa terminologia, período do segundo templo, ok? Tudo isto vocês verão de uma forma mais, digamos assim, um pouco mais aprofundada à medida que nós formos vendo cada livro. Então, por exemplo, questão do período patriarcal. Quando eu falar de Gênesis, Êxodo, falarei para vocês. Período da conquista, vamos falar Juízes, né, e Josué. Período da monarquia unida, vamos falar do livro de Samuel. Depois, período da monarquia dividida, o livro de Reis. E no livro de Reis, que no nosso cânon agora ele é dividido em dois, Primeira Reis e Segunda Reis, vocês têm todo esse resto desse período, inclusive chegando no exílio, não é verdade? E aqui é só para vocês não esquecerem, não perderem o costume de olharem o mapa. Vocês estão vendo aquilo que eu comentei, que aqui está escrito Palestina? Mas, nessa época, ainda você não pode falar em Palestina, né? Você tem que falar em Canaã. Então, essas questões, as pessoas às vezes não têm obrigação de saber, porque são questões que só um estudo histórico um pouco mais acurado, mais profundo nos dá, tá? Então, eu não vou deixar de apresentar para vocês um mapa ou um texto em que tem a palavra Palestina, por exemplo, período patriarcal. Mas, vocês sendo meus alunos, vocês já sabem, porque eu já informei vocês, que esse termo Palestina é um termo grego, é um termo de origem dos gregos, que eles vêm inclusive de filisteus, tá bom? Então, nessa época, nem os filisteus ainda existiam aqui. Vocês vão ver que eles vão existir a partir da uma coisa que nós vamos chamar de invasão dos povos do mar, tá certo? Então, aqui, olha, o nosso Eufrates, o nosso Tigre, tudo bem? Vamos aqui um pouquinho, olha, tá vendo? Olha, sumerianos. Só para vocês lembrar, ó, Nínive aqui, que foi a capital da Assíria, né? A Ásia Menor já está aqui, ó, em cima, tá vendo? E aqui é onde se desenrola os nossos estudos bíblicos. Aqui está Israel e atual Líbano, não é verdade? Tá bom? Isso só para vocês não esquecerem dessa região, né? E aí você tem o que a gente chama de período patriarcal, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa expressão vem de Êxodo 3,15, né, que Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas, é Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e assim que me chamarão de geração em geração. Então, queridos, no judaísmo, os patriarcas são três: Abraão, Isaque e Jacó. Tá? José não é considerado para o judaísmo um patriarca, um dos três patriarcas, tá certo? Para o judaísmo, ok? Isso é só por curiosidade, né?
E aí vocês têm o início, vamos dizer assim, do que nós chamamos de período patriarcal, por volta de 2000 até 1200 antes de Cristo, né? Você tem a saída aqui de Ur, tá? Mais uma questão de nomenclatura. A gente usa na Bíblia Ur dos Caldeus, mas assim como aqui ainda não é Palestina, é Canaã, aqui ainda não é a Caldeia, mas é a Babilônia. Então a Caldeia é o mesmo lugar, é o mesmo território que estaria aqui a Babilônia. Só que Caldeus é o nome que os gregos dão para os babilônios. Então, Ur dos Caldeus não é muito correto ser dito, porque nesta época em que Abraão sai de Ur, ainda não existia essa entidade política chamada de caldeus, ok? Mas passou assim para a tradição, então nós não vamos também criar problema e não falar, porque a gente está muito acostumado a dizer Abraão saiu da Ur dos Caldeus, né? Mas na realidade esse dos caldeus é uma terminologia que só foi dada muito posterior, tá? E se fosse ser absolutamente correto e purista, isso daqui você teria que dizer Ur da Babilônia, ok? Então isto é só, vejam, queridos, qual é o trajeto dele? Não seria muito mais rápido fazer uma linha reta? Seria, mas ele não sobreviveria. Então o que eles têm que fazer, queridos? Aquilo que eu falei para vocês. Se vocês querem saber aonde vão, por onde vão caminhando os homens e as civilizações, percorram os rios, né? Então ele foi percorrendo o rio, aí quando chegou aqui, desceu aqui. Você tem fontes aqui de água perto, você tem o Rio Jordão. Não se esqueçam disso, olha aqui, esse Rio Jordão, ó, entre Siquém e Jerusalém, aqui tem uma tirinha azulzinha, não sei se vocês estão vendo em celular, se é muito pequeno, né? Aqui é o Mar Morto, né? Então este foi o caminho, e ele parou, Abraão, em Harã, né? Então tá descrito lá, e essa é a trajetória. Aqui é o mar Mediterrâneo, né, queridos, esse azul. E aqui é a ilha de Chipre. Se vocês forem para a sua esquerda, vocês vão chegar o quê? Na Grécia primeiro e logo em seguida na Itália, ok? Então vocês já estão sabendo. Este período chamado patriarcal ocorreu aproximadamente entre 2000 e 1200, tá? Os patriarcas foram os primeiros líderes políticos e religiosos dos antigos hebreus. O primeiro patriarca bíblico, Abraão, partiu da Mesopotâmia, de Ur, por volta de 2000 a.C. e migrou para Canaã, junto de sua família, tá? A economia dos primeiros habitantes da região, que fazia parte do Crescente Fértil, girava em torno da agricultura e do pastoreio. Tá? E a organização social se dava através do clã. O clã é aquela grande família, né? O mais velho do clã é o patriarca, né? Por volta de 1700 a.C., um período de seca fez com que os hebreus imigrassem para o Egito, tá? Onde acabaram sendo escravizados. Logo que eles chegaram no Egito, tinha um povo lá, Ixos, que eram bastante tolerantes, e eles viveram até no começo relativamente bem. Lembram que eu já falei isso para vocês? Mas depois, quando os Ixos foram também dominados e expulsos, os israelitas, os hebreus, foram escravizados. Tá? E por volta do ano de 1250 são libertados sob a orientação de Moisés, no episódio conhecido como Êxodo. Tá? E retornaram à terra prometida, como se diz no texto bíblico, tá? Queridos, por volta do ano 1200, nós temos aqui, vocês estão vendo, vamos nos localizar, ó, o Mediterrâneo agora muito maior, vocês estão vendo a Grécia e vocês estão vendo a Itália. E vamos voltar aqui, olha, a ilha de Chipre, que eu já falei, tudo bem? E aqui, lembrem, é Israel, né? Aqui é Israel. Essas flechas, né, essa cor-de-rosa, essa laranja, tá? Essas mais pretas aqui, vermelhas, tal. Vocês têm um movimento nesses anos de 1000,
1200 a mais ou menos 1000, de vários povos que vêm justamente das várias inúmeras ilhas gregas, tá? Vem das ilhas do Mar Mediterrâneo. E por ser do Mar Mediterrâneo, esses povos, que são vários e têm vários nomes estranhos, são conhecidos como povos do mar, tá? E eles vão povoando aqui a costa, tá vendo, leste, aonde está também Israel. E um desses povos, não é o único, tá, queridos? Um desses povos são os filisteus, Filistim, tá? E eles se fixam aqui, olha, tá vendo? Eles vão se fixar aqui na costa de Israel. E eles vão ser um grande problema dentro da história de Israel. Eles já são muito mais tecnologicamente evoluídos, eles já estão no que a gente chama de idade do ferro, enquanto os hebreus estão na idade do bronze, tá? E a presença desse povo na costa de Israel, na costa de Canaã, ela é determinante, ela é muito importante do ponto de vista histórico para a formação posterior da monarquia. Porque para fazer frente aos filisteus, que eram muito fortes e guerreiros, e dominavam o mar e dominavam o ferro, Israel, sendo, vamos dizer assim, dividido em tribos, não conseguiria ter uma força central unificadora para guerrear com esses povos filisteus, ok? Então, foi daí que começou, do ponto de vista histórico, a se criar as condições para a formação da monarquia. Tá ok? E é justamente esse período de 1200 a 1000, lembram que eu falei que é o período da conquista, que é o segundo período que vocês devem gravar? Então, o primeiro foi o patriarcal. Agora nós já estamos entrando, já passamos os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos estudar esse período patriarcal no Pentateuco, ok? Aí depois vem o livro de Josué e Juízes. E os fatos narrados nesses 2 livros, eles ocorrem em torno de 1200 a 1000. Vocês veem que aqui nesse que eu peguei, essa referência é 1050. Enfim, o importante é que vocês tenham noção da dimensão, não precisa ser exato, mas também não pode ser 1300. 1300 você ainda está no período patriarcal em termos de costumes e tudo. Aqui sim, aqui o que acontece de diferente nesse ano 1200? Começa a invasão dos povos do mar, tá? E dá uma bagunçada geral ali no Oriente Médio, não só em Israel, viu? Não só em Israel, tá? Mas você tem ali vários conquistas, eles invadem, eles não permaneciam. Sabe como faziam a maior parte dos povos do mar? Entravam numa cidade, saqueavam, pegavam tudo que podiam e saíam. Deixava a cidade, deixava a aldeia, seja o que for, a dimensão que for, arrasada. Era assim que eles funcionavam, né? Enfim. Então, nesse mesmo período em que está havendo na história ali geral, digamos, do Oriente Médio antigo, a invasão dos povos do mar, você tem um movimento já mais ligado aos nossos estudos de Israel, que é a conquista de Canaã, tá? Josué, né, conduziu os hebreus na conquista de Canaã, uma vez que esse território foi ocupado e habitado por várias tribos diferentes, como cananeus e filisteus. Os filisteus, os cananeus já estavam lá, mas os filisteus já eram resultado dessa invasão dos povos do mar, tá? Josué iniciou a reconquista da terra a partir da tomada da cidade de Jericó, tá? E a importância das fases dos juízes reside na orientação religiosa dos hebreus e na consolidação do território, que ainda não era, nesse período, um território unificado sob o poder de um único governante ou monarca. Ainda não era uma monarquia. Ainda o que funcionava eram as famílias, eram os clãs, eram os juízes, eram as tribos. Então, em momentos de guerras, havia união,
resolvia aquele problema de ameaça ou de invasão, e depois as tribos se desuniam de novo. Não é assim que funcionava? Então, este período, que pega aproximadamente 2 séculos, ficou conhecido como o período da conquista, né? E aí você tem aqui mais um mapa. Agora nós estamos chegando perto. Olha aqui o mar Mediterrâneo, né? Olha os filisteus aonde eles ficaram, as cidades que eles fundaram: Astot, Ascalã, Gaza, Gerar, Gate, são cidades filisteias, tá vendo? E aqui você tem Israel, ainda Israel, considerado Israel o território todo. Você não tem um Israel ainda dividido. É Israel no tempo do reinado. É Israel no tempo já da monarquia. Olha aqui o Rio Jordão, Mar Morto, e aqui o que é? Mar da Galileia, né? Então, aqui, para vocês terem uma noção do território, então o território de Israel pegava tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do Rio Jordão. Ok? Vocês estão vendo? Tá tudo azulzinho, tá? E isso se dá na época de Saul e Davi, tá? O mapa tem esta configuração na época de Saul e Davi. E daí o que acontece? Vamos falar sobre o próximo período, que é o período da monarquia. Então, nós temos o período dos patriarcas, o período da conquista, e agora nós estamos no terceiro período, que é o período da monarquia. A monarquia, nós temos ela também dividida, subdividida, mas não é grande problema, não. É a monarquia unida e depois a monarquia dividida, tá? Enquanto você tem Saul, Davi e Salomão, você tem a monarquia unida. Depois de Salomão, os filhos de Salomão se desentendem, há complicações que veremos isso quando estudarmos os livros de Samuel e Reis, não é verdade? Então, depois de Salomão, depois da morte dele, o reino se divide em 2. E aí fica um reino no norte e fica um reino no sul. Tá? Olha aqui, quando ocorre isso? Então, vocês sabem, isso tudo veremos com mais detalhes, é só para vocês saberem. Então, a monarquia unida, Saul, Davi, Salomão, tá bom? Depois de Salomão, aproximadamente 930, com a morte dele, o reino se divide em 2. O reino de Israel, com capital em Samaria, e o reino de Judá, com capital em Jerusalém, tá? E aí você tem, logo depois de Salomão, o que a gente chama de monarquia dividida. O reino do norte, ele vai durar 209 anos, ele vai resistir até 722 a.C. O reino do norte vai ser conquistado pela Síria em 722, e daí todo esse povo do reino do norte vai ser deportado, vai sair, vai se perder, não é verdade? E vai ter continuação o reino de Israel, Israel enquanto entidade religiosa, terá continuação pelo reino de Judá, pelo reino do sul, né? E o reino do sul ficará ainda, sobreviverá ainda mais alguns anos, até 586, não é verdade? Quando se dá aí a conquista da Babilônia e o exílio. Então, a monarquia dividida, ela vai de aproximadamente o quê? 930 até 722, tá? Por quê? Porque em 722, o reino do norte, com capital em Samaria, ele desaparece. Ele desaparece politicamente, não é verdade? Ele não existe mais como reino, tá? Você tem características, inclusive, na narrativa bíblica, que são bastante interessantes. A violência sempre precedeu a sucessão real, sempre o rei tomou poder de uma forma violenta. Os 19 reis são considerados maus pelo autor de Reis, pois são acusados de prestarem culto ao bezerro de ouro de Jeroboão. A duração média de um reinado era de 10 anos, e 9 famílias diferentes reivindicaram o trono de Israel. Já o Reino do Sul, que durou mais tempo e foi mais estável em todo o seu período de existência, ainda sobreviveu por mais um século e meio,
chegou a 345 anos de existência total, tá? Né? A média de duração de um governo de um rei foi bem maior, foi de 17 anos, olha lá, contra 10, né? Do Reino do Norte. A família de Davi foi a única, né, a reivindicar o trono de Jerusalém, o que deu estabilidade política, tá? O reinado da rainha Atalia, opa, desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, isso. O reinado da rainha Atalia, que é contado em 2 Reis 11, foi a única interrupção da sucessão davídica, tá? E dos 19 reis de Judá, 8 são classificados como bons. Tá? Então você tem aqui, é muito interessante, claro que vocês sabem disso, mas vamos começar a atentar também para essa questão do bom versus mal, na narrativa, em termos narrativos, né? Então tudo que vai concerner ao reino de Israel vai ser mal, vai ser complicado, vai ser reprovável, né? Enquanto que o reino de Judá seria e será o modelo de religioso a ser seguido, né? E aí você tem aqui, olha, queridos, prestem atenção àquilo que eu falei. Se você falar aqui, neste período, Reino de Israel, de 930 a 722, se vocês falarem Reino de Israel, vocês necessariamente estão falando somente do quê? Do Reino do Norte. Do Reino do Norte. Né? E o Reino de Judá é o Reino do Sul. Tá vendo? Então Israel, a palavra Israel não se refere mais ao território todo. Israel se refere somente ao quê? Ao Reino do Norte. Tá vendo? Ó Jericó aqui por onde entrou Josué, né? Então, queridos, prestem muita atenção nisso, tá? Conforme a época, vocês têm que serem rigorosos, digamos assim, na terminologia, ok? Então, tá aí mais um mapinha para vocês estudarem, se divertirem, né? E prestarem bastante atenção nessas observações que eu estou fazendo, que embora sejam introdutórias, elas são muito importantes, tá? E aí, queridos, vem o nosso grande problema em 586. Tem livros que vocês vão achar 587. Eu falei, as datas não são absolutas. Nós veremos isso, por exemplo, a questão da datação do Êxodo, ela não é absoluta. Você tem datações mais recentes e datações mais antigas. Não recentes e mais antigas no sentido de que foi datado mais perto de nós ou mais longe de nós, mas que o Êxodo foi mais cedo ou mais tarde, conforme a linha que você de interpretação e de estudos que você seguir, tá? Você pode ter aí uma diferença até de 150 a 200 anos entre uma data provável para o Êxodo, tá? Conforme um autor e o mesmo Êxodo, outro autor vem em outra época, tá? Claro que você tem alguns elementos que você se decide por uma ou por outra, né? Mas olha aqui, este mapa tá legal, porque aqui vocês têm de novo, olha o seu Mediterrâneo. Aqui vocês veem que não tem nenhum país assim, mas tem aqui, olha, esse risco. Esse é o caminho para o exílio da Babilônia, tá vendo? Este é o caminho que, quando o reino de Judá foi conquistado e Jerusalém foi destruída, e o templo foi destruído e a população, mas a população não o povão, tá, gente? A população mais, né, vamos dizer assim, a estirpe, né, foi deslocada para a Babilônia. Estão vendo? Então, olha, foi um caminho enorme, né? Então, você vê que como que é, olha, tá vendo? Eles sobem até chegar o mais próximo possível, o quê? De rio. Você vê? Eles não vão numa linha reta para a Babilônia. Porque se eles forem para uma linha reta para a Babilônia, eles morrem no meio do caminho. Eles não vão ter fonte de água. Não é verdade? Então, as fontes de água, elas são
determinantes aqui nas trajetórias, nas rotas, nos caminhos, ok? Lembrem-se sempre disso, tá certo? Lembre-se sempre disso, tá? E como que ocorreu, tá? Não foi uma leva só, não foi todo mundo pegou, transportou, levou para Babilônia e pronto, não. Tá? Foram várias levas, foram 3 levas principais. A primeira grande deportação, olha aqui, Jerusalém ainda nem tinha sido destruída, tá? Ocorreu no ano de 598, tá? Nessa fase houve o saque do templo de Jerusalém, mas não sua destruição, tá? Olha, 598 já, tá vendo? Aí a destruição do templo ocorreu com a segunda leva de deportações, efetuada em 586 a.C. Ambas foram executadas a mando do então imperador qual? Nabucodonosor II, responsável também por destruir e subjugar o império assírio que o precedeu. Então Nabucodonosor inaugura o império babilônico, ou neobabilônico. Lembram que nós conversamos isso? Ou outro nome, qual é o outro nome para o império neobabilônico? Império dos caldeus. Lembram disso? Só aqui que você pode falar, só nesta época que você pode falar em caldeus. Por isso que Abraão não saiu da Ur dos caldeus. Ele saiu sim de Ur, mas nesta época Ur ainda não era dos caldeus. Mas aqui já em 586, tá? Com Nabucodonosor, você já tem essa terminologia para essa região, é a Caldeia ou Babilônia, entenderam? Então, gravem isso, é a mesma coisa, é importantíssimo isso para vocês, tá? E daí, os judeus permaneceram no cativeiro até o ano de 538, quando Ciro o Grande, o habilidoso imperador persa, conseguiu controlar toda a região médio-oriental. Ciro partilhava, né, do ideal de uma política de respeito às culturas dos povos que conquistava e permitia aos hebreus que retornassem à sua terra de origem e aos seus costumes religiosos. Então vamos colocar um pouquinho de pingos aqui nos is. Claro, ele teve realmente, para a época, uma política muito mais tolerante, mas porque interessava a ele. Era muito mais fácil você, aspas, dominar povos felizes, podendo exercer a sua própria cultura, a sua própria língua, a sua própria religião, do que povos revoltados por terem sido tirados os seus costumes e as suas crenças. Não é verdade? Então isso é muito importante. Não tirando o mérito de Ciro, mas colocando um pouquinho na perspectiva histórica, ok? E aí, olha aqui. Agora, o que você tem aqui em vermelho, queridos? Toda essa coisa vermelha aqui, tá? Você tem, começando o quê? A Pérsia, olha. A Pérsia, ela vai dominar toda essa região. Depois do exílio da Babilônia, depois de Ciro, olha, os babilônios conquistaram Judá, né? Os hebreus são levados em cativeiro para a Babilônia e os hebreus são libertados pelos persas e retornam a Judá. Então, isto daqui que antes foi Império Assírio, depois Império Babilônico, depois Império Neo-Assírio, Neo-Babilônico, agora será Império Persa. Mas vocês veem que o território é o mesmo, o que muda é a entidade política, são os dominantes. Então é a Pérsia, olha, domina toda a Babilônia, está aqui. Então você tem a Pérsia, olha o tamanho que ficou esse Império Persa, né? Seria até interessante estudar o Império Persa, que vocês vão ver lá uma série de fases do Império Persa, tal, mas não é o escopo, não é o objetivo principal agora, né? Mas, então, eu quero só que vocês entendam que nós estamos entrando num outro período que chama o período persa. Então, até agora, o que eu estou falando para vocês? Vocês têm o período patriarcal, que nós já mais ou menos fixamos de 2000 a 1200, não é?
logo depois do período patriarcal e juntamente, por coincidência, junto com o período da conquista, nós temos a invasão também dos povos do mar. Aí o que acontece? Josué entra, né, em Canaã, aí você tem a instituição da monarquia, você tem a cidade de Jerusalém como centro político e cultural, você tem Saul, Davi, Salomão. Quando Salomão morre, esta monarquia que era unida vai se dividir e vai durar até 586, quando inclusive o reino do sul, Judá, é conquistado. E depois do exílio, depois na época do retorno, você está tendo um território, os judeus estão sob o domínio persa, né? Mais um povo dominando esse território, que são os persas, ok? E aí, Ciro deu essa ordem e deixou isso escrito. Inclusive, a própria Bíblia reproduz esse texto em que ele autoriza o retorno. E esse texto está neste cilindro, famosíssimo cilindro de Ciro II, tá? Que foi analisado, decifrado, cuneiforme e tudo aquilo que vocês sabem que nessa época se escrevia assim, tá? Então vocês têm aqui uma reprodução, uma fotografia do cilindro de Ciro. E o Ciro na Bíblia, tá? O livro de Isaías, por exemplo, capítulos 44, né? Aí 45, né? Se profetiza e celebra a vitória de Ciro como enviado e ungido por Deus. Olha essa expressão, em hebraico, ungido é Mashiach, Messias. Então, o que é Messias? É aquele que é ungido. Mashiach é aquele que foi ungido. Os reis eram ungidos para se tornarem reis. E a versão grega da palavra Mashiach é Cristo, que quer dizer ungido também. Então, Messias e Cristo são duas palavras que têm o mesmo significado, que nós traduzimos por ungido. Ungido foi aquele que foi passado o óleo, não é? E que foi consagrado de alguma forma para ser um representante de Deus, né, na terra. No livro de Esdras, né, Esdras 1 a 2, 4, é apresentada uma versão do Édito de Ciro. Édito ou Edito, enfim, eu acho que é Édito. É que eu já ouvi alguns historiadores falando Edito de Ciro. Mas é o texto que Ciro escreveu permitindo o retorno dos judeus, tá? Vão lá, Esdras 1, de 2 a 4, tá lá. Comprovação histórica também, tá? E o livro de Daniel também possui várias referências a Ciro, tá? O segundo livro das Crônicas, em 36, de 22 a 23, apresenta uma outra versão do mesmo édito de Ciro. Então, vocês podem até, como uma tarefinha não obrigatória, evidente, nós não somos criança para ficar obrigando vocês a fazerem as coisas, mas comparem as duas versões, leiam as duas versões dessas palavras, dessa permissão de Ciro para que o povo judeu retornasse ao seu território. E a partir do momento que o povo retorna, olha, ele retorna, né, de acordo com o primeiro capítulo de Esdras, Ciro autorizou o seu primeiro ano de governo, o retorno dos judeus, já falamos, para Jerusalém, mas com a missão de reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor. Vocês veem a importância disso. Ciro percebeu, pressentiu que era muito importante para os judeus eles terem o templo deles. Então, não só ele autorizou a reconstrução do templo, que aí esse templo que vai ser reconstruído depois do retorno, é o que a gente chama de período do segundo templo, porque não é o templo mais que Salomão construiu. Aquele que Salomão construiu também passou esse período até o templo ser destruído, em 586, passou para a história como período do primeiro templo. Então é por isso que vocês têm, às vezes, em alguns livros, durante o período do primeiro templo. Então, o que é o período do primeiro templo? É a época de Salomão, quando ele constrói o templo, até
o ano de 586, quando o templo é destruído. Não é verdade? Então, aproximadamente vai de 950 a 586, tá? E daí você já sabe o que acontece nesse período. Você tem monarquia dividida, papapá, papapá, ok? Então, olha, o Ciro não mandou, não só autorizou, mas ele mandou que fosse entregue a Sesbazar, né, o príncipe de Judá na época, os milhares de utensílios saqueados. Então ele não só determinou a construção do templo, como ele deu apoio econômico e mandou que se devolvesse tudo que foi tomado. Tudo que foi tomado, certo? Então isso é bastante interessante, tá? O retorno a tudo isso veremos com mais detalhes, viu, queridos, quando nós tivemos nos livros históricos. Isso daqui é só o primeiro contato para vocês não se perderem, tá? E o retorno à Terra Prometida ocorreu em 3 fases, compreendendo os judeus de Judá, as 10 tribos do norte se dispersaram, né? Sendo mais tarde conhecidos como judeus da diáspora ou dispersão. O primeiro retorno deu-se em 536, 2 anos depois da ascensão de Ciro. Tá? Passados 80 anos desde a subida de Zorobabel, Esdras, que era sacerdote e escriba da lei, faz a segunda incursão, levando consigo a tarefa de estabelecer as novas bases do judaísmo, reforçando o princípio de obediência à lei de Deus, haja visto que a situação dos irmãos de Jerusalém não era nada boa. E aí, o último e terceiro, né? O terceiro e último, tá? Regressa e deu com Neemias, que desfrutando de prestígio na corte de Artaxerxes, Artaxerxes, conseguiu, é persa, hein? Conseguiu permissão e ajuda para subir a Jerusalém, construir os seus muros e tomar outras providências que a situação requeira, né? No intuito de assegurar a independência no presente e futuro da cidade santa. Então vejam, vocês veem como tudo foi demorado, né? Vocês têm aqui, passa quase um século para se dar totalmente o retorno, né? Em 515 o templo já está reconstruído, se não me falha a memória. Isso. Olha aqui, reconstrução do templo, reiniciado após o retorno em 535 e terminado em 516. Tá? Então vejam, vocês vão encontrar algumas datas, alguns livros, como 515, que é o que eu mais gravei, tá? Que é o que eu mais aceito, mas isso não tem problema. Um ano, queridos, num século não é nada do ponto de vista histórico. Então não se debatam por 1 ou 2 anos, vocês verão diferenças na datação de alguns fatos, tá? Você teve depois, né, do exílio, além da reconstrução do templo, você teve a reorganização do povo, ensino e início de uma escola de escribas, né, comandada por Esdras. E aí teve a reconstrução dos muros de Jerusalém, né, em 52 dias, em 444 a.C., com a chegada de Neemias. Tá? O que é muito importante aqui, vocês lembrarem, que eu já falei, mas vou repetir para vocês gravarem, eu até aconselho que vocês vejam essa aula mais de uma vez, que de 516, quando o templo foi reconstruído, se foi reconstruído não era o original, então é o segundo templo. Até que ano, queridos? Isso vocês sabem, até mesmo por causa do Novo Testamento. Até o ano de 70 depois de Cristo, quando foi destruído de novo o templo, mas pelos romanos. O que a gente chama esse período? Período do segundo templo. Então, quando você fala em período do segundo templo, você está pegando não característica, você está pegando um critério que é o templo. Tá? Se você pegar outros critérios, por exemplo, de 516 até 70 depois de Cristo, você pode dizer que é período persa e período helenístico, porque nós veremos que depois do período persa, quem vai dominar a região são os gregos, e aí vai começar o chamado período helenístico, né? Mas tanto o período persa quanto o helenístico, os dois estão dentro daquilo que se convencionou na história judaica de chamar de período do segundo templo, que é enquanto o segundo templo existe, que é de 516 a.C. a 70 depois
de Cristo. Tá certo? Então, vão colocando essas questões na cabeça de vocês para não se confundirem com uma ou outra informação, e nós trataremos cada um desses períodos com um pouco mais de profundidade. Queridos, vejam esse mapa como ele é impressionante. Esta parte amarelinha é a Pérsia original. Vocês estão vendo? Aí, esta parte verde começa a expansão. Depois dessa parte verde, olha, vem aqui, essa parte aqui entre o que? Marrom claro, um mostarda, olha que coisa louca. Olha o tamanho do Império Persa. Tá vendo? E pegando aqui, inclusive aqui, tá vendo? O pedacinho aqui, não chega no Egito, mas pega aqui esse rabinho aqui do Mar Vermelho, né? Você vê que Jerusalém, Damasco, a antiga Babilônia, né? Aqui, cadê o Golfo Pérsico? Tá aqui, olha. Aqui você tem aqui, né? Nessa ponta do Golfo Pérsico, quando você já está na época do Nabucodonosor, você tem o que a gente chama de Caldeia, né? Não é mais Babilônia, é Caldeia. Então vejam que coisa louca, que tamanho enorme que chegou o Império Persa, tá? Então tá aí no mapa mostrando, e ele começou aqui, só nesse pedaço que amarelo. Este é a Pérsia original. Pérsia atual, Irã. Tudo bem? Ok. Bom, e o Ciro? Só um pouquinho para dar atenção ao Ciro, porque ele inclusive é muito citado na Bíblia, né? Ele é fundador, tá, do Império Persa. Após vencer os Medos, que é um outro povo, e se reunir sob seu domínio todas as tribos que habitavam o Planalto iraniano, conquistou os reinos da Lídia e as cidades gregas da Ásia Menor. Tá? Em 539, conquistou a Mesopotâmia. Tá? Por sua ordem, nesse mesmo ano, os judeus retornaram à Palestina, terminando assim o cativeiro da Babilônia. Ciro incorporou ao império toda a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina. Tá? Então, ainda não dá para chamar de Palestina, mas você vê que o autor aqui que eu peguei esse slide chama de Palestina, mas vocês agora já estão espertos, vocês já sabem, né, que aqui ainda é Israel, tá bom? Ok? Então aí tá o nosso amigo Ciro, né? E aqui Dario é um outro rei persa, e aqui mostrando a Pérsia na sua maior extensão, né, na sua extensão máxima, essa parte toda amarela. E olha, uma estrada real que foi construída por este Dario I. Olha que coisa interessante. Olha o tamanho disso. Aqui você tem o Rio Tigre. Você vê que ela vai circundando o Rio Tigre, atravessa o Rio Tigre e vai aqui, olha, vai chegar quase na Grécia. Vocês têm noção de que aqui é Grécia? Olha o Mediterrâneo aqui, queridos. Aqui é Grécia. E aqui onde está escrito Sardes, esta parte que eu estou passando o cursor, é a atual Turquia. Não se esqueçam disso. Egito é o que? Norte da África. Tá? Olha o tamanho dessa estrada, queridos. Né? Você está falando em 450, 500 antes de Cristo, ok? Então, isso é só por uma curiosidade, tá? Para vocês verem num mapa diferente o tamanho que chegou a Pérsia, né? Vocês têm... Lembra que eu falei da Ásia Menor? Isso é a Ásia Menor, olha. Ao sul você tem o Mediterrâneo, ao norte o que? O Mar Negro, e aqui a oeste você tem o Mar Egeu. Lembram disso? O Mar Egeu, o que é o Mar Egeu? É o mar que circunda a Grécia também, né? Então não percam. Entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, nesta região aqui, vocês têm a atual Armênia, né? E aqui fica um monte chamado Monte Ararat, onde que pousou a Arca de Noé,
tá? Então são coisas assim que ajudam muito a olhar no mapa, viu, queridos? E aí é o período persa que vai o quê? Até 333 a.C. Então nós falamos do período patriarcal, falamos do período da conquista, monarquia unida, monarquia dividida, retorno, exílio e retorno, período persa. Olha, nós estamos na nossa visão panorâmica no quinto período, tá? E vai até 333. Olha, número fácil de gravar, né? Porque é quando começa o período grego, o período helenístico, tá certo? Tá? Desculpa, o Império Persa, ele é conquistado pelos gregos, tá bom? A gente verá isso com mais detalhes, mas está aqui já para vocês matarem a curiosidade, tá? O Império dominava no Oriente, tá? Ele estava forte no Oriente, mas no Ocidente, enquanto ele está dominando e está forte, está começando lá um movimento, está começando alguém a botar as manguinhas para fora. É a nossa querida Grécia, tá? Ela começa a se desenvolver, a se tornar forte, começa a ter impacto nas relações internacionais e desta forma ela está já começando a preparar o caminho para o fim do imperialismo persa, tá? E a ascensão de uma nova potência, a Grécia e o Império Helenístico, tá? Então isto é muito importante. Então depois desse quinto período, que é o período persa, em 333 é uma data, claro, simbólica. As coisas não começam de um dia para o outro, começa outro império, né? Mas o ano de 333 ele é conhecido na história como o início, tá, do período helenístico. E o que marca esse período helenístico? O que caracteriza esse período helenístico? O contato da cultura grega com outras civilizações, tá? Então, não só das outras civilizações com a cultura grega, mas quando a cultura grega entra em contato com outras civilizações, ela também, a cultura grega, que era forte, fechada, só neles mesmos, ela também se modifica, né? Então, esse período em que há esse contato e essa assimilação de outras culturas é chamado de período helenístico. Tá? Aí você tem o grande Império Grego. Vocês estão vendo? Olha, 333 a 63 antes da Era Comum, tá? Antes de Cristo, né? Então, qual é a marca? Alexandre Magno, tá? Ascendeu ao poder em 336 e conquistou o mundo durante 12 anos apenas. Conquistou a Síria, Tiro, Gaza, entrou no Egito, fundou Alexandria. Alexandria, no Egito. Muito importante essa cidade de Alexandria, tá? Destruiu o Império Persa na Batalha de Arbelas em 331. Conquistou províncias orientais na Índia e morreu na Babilônia em 323. Né, teve uma vida curta e forte e com muitas conquistas. E aí, após a sua morte, começou, como sempre, logo depois, por exemplo, que Salomão morreu, começou a briga, não foi? Para quem vai ficar, quem não vai ficar, sou eu, não é você, tá? Mesma coisa, seus generais de quem? De Alexandre Magno, tá? Disputaram o controle dos territórios. E aí começaram a se dividir. Esses nomes, é por causa dos nomes dos generais, os Lágidas, os Seleucidas. Não se preocupem muito com isso ainda, tá? São títulos, né? E são nomes de famílias, tá certo? E daí, a partir de 187, você tem vários conflitos de ordem cultural e religiosa quando dominam esses Seleucidas, né? E esses conflitos em Israel se dão por causa da tentativa de modificar os aspectos cultuais da religião e tudo. E aqui você terá, nesse período pós 1160 e alguma coisa, eu não lembro exatamente, você terá uma guerra, você terá o período dos Macabeus, que nós falaremos, porque o período dos Macabeus já é uma coisa muito próxima aqui, já estamos em pleno Império
romano também, tá? Enfim, e aí você tem Israel mais uma vez sob domínio de um outro povo, que são os gregos, e que a gente vê oportunamente mais detalhes desse período. Então, queridos, olha, vejam vocês o que eu estou querendo formar na cabeça de vocês. Período patriarcal, tudo bem? Aí, período da conquista, 1200 a 1000 aproximadamente. Monarquia unida até 930, com a morte de Salomão. Né? Monarquia dividida até 722, quando o reino do norte é tomado pela Síria. Aí fica só o quê? Só o reino de Judá, fica só o reino do sul. Ele dura até 586, quando tem o quê? O exílio. Depois, 586, exílio. Aí, 530 e alguma coisa, 5, 6, retorno. Né? Depois, construção do templo, que acaba em 516 ou 515, dependendo da fonte que vocês pegam. Aí você já tem o segundo templo construído. Aí você está no período que persa. Depois, Alexandre Magno conquista toda essa região e derruba o Império Persa. Então, Israel passa a ser dominado pelo Império Grego. Tá? E isso se dá até 63 a.C., ok? Então, vocês têm aqui uma pequena divisão do período helenístico, só para vocês não se perderem, né? De 333, quando Dario III foi derrotado em isso. Dario III foi um dos reis da Pérsia, ok? Né? Ante as forças de Alexandre Magno. Ali começou a hegemonia do helenismo. Helenismo, tudo que fala helênico, helenismo, é relativo à Grécia, né, gente? Vocês sabem disso. A Grécia é conhecida como Hélade, né? E que se manteve até o ano de 63 antes de Cristo. Aqui já entra os romanos, tá, na parada. E que entre suas contribuições promoveu o estabelecimento de importantes vínculos, o quê? Entre o Oriente e o Ocidente. Então, este período helenístico ele foi muito importante porque ele fez povos do Ocidente terem contato com a cultura do Oriente. Né? E muitas das informações que nós temos foi por causa desse contato, né? Já está quase acabando, tá? E, queridos, realmente foi muita informação, né? Mas não se preocupem, quando nós entrarmos nos livros históricos, quando, por exemplo, eu fiz a introdução de Josué e Juízes e Ruth, né? Nós vamos falar do período da conquista, né? Vamos falar do período de Juízes, ver quais são as características desse período. 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, aqui vai abranger todo o período, monarquia unida, monarquia dividida, exílio e retorno, começa aqui com Esdras, Neemias, e período persa, a Esther foi escrita no período persa. Então é muito importante que vocês tenham essa noção dos livros históricos, desculpe, porque os livros históricos, cada um vai estar dentro de um período histórico que nós abordamos. E é com isso que vocês vão conseguir e não se perder tanto nessa visão que nós teremos nessa introdução ao Antigo Testamento 1, e que seguraremos aqui a questão do Pentateuco e os livros históricos, né? Não falaremos ainda, por exemplo, dos livros proféticos, né? Mas também quando nós falarmos dos profetas e tudo, vamos continuar falando e aprofundar, inclusive, a história da Assíria, dos babilônios e da importância desses povos dentro da visão profética, né? Ok? E aí, queridos, chegamos ao fim da nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado. A próxima aula, finalmente a gente entra na Bíblia. A gente entra no Pentateuco, tá? O Pentateuco, Penta 5 teucos rolos, né? Os 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? Mas antes de entrar em cada um desses individualmente, eu vou falar para vocês algumas generalidades sobre as abordagens acadêmicas
e teológica do Pentateuco. Nós discutiremos a questão dos estudos do Pentateuco, das várias teorias que se formaram, se aceitamos, se não aceitamos, tá bom? São instrumentos que vocês precisam ter, porque quando vocês forem ler sobre o Pentateuco, vocês vão ouvir teoria das fontes, teoria dos fragmentos, fonte eloísta, javista, sacerdotal. Mas o que é isso? Da onde surgiu toda essa questão? Isso é o que será visto na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa aula ela foi superficial talvez, mas bastante importante, né? Ela deu para vocês, essa aula, a noção da linha histórica do Israel bíblico, tá certo? Então, muito importante, prestem muita atenção nessa aula. Um abraço, queridos.